quantos craques brasileiros foram vendidos para a Europa no passado. Os números que envolvem futebol hoje em dia são impressionantes. Podemos falar, por exemplo, de Neymar, que segundo o Transfermarkt foi a venda mais cara da história do futebol brasileiro, 88 milhões de euros, valor pago pelo Barcelona ao Santos. Ou podemos falar de Vinícius Júnior, que rendeu ao Flamengo 45 milhões de euros, que também vieram da Espanha, mas dessa vez do Real Madrid. Mas e antigamente? Qual valor pagavam para levar os nossos craques para a Europa? Meu nome é Alvin e no vídeo de hoje eu vou te contar. Mas antes eu queria pedir para você se inscrever em nosso canal aqui, ó, é rapidinho. Aproveita e ativa o sininho para ficar ligado sempre que tiver vídeo novo e deixa aquele like. Já abrimos a nossa lista com um dos maiores craques que o nosso futebol já viu, Ronaldo Fenômeno. Revelado pelo São Cristóvão, Ronaldo chegou cedo ao Cruzeiro no ano de 1993 e logo em 1994 foi negociado com o PSV da Holanda. O resto da história do Fenômeno todo mundo já sabe. Jogou no Barcelona, Inter de Milão, Real Madrid, Milan e em 2009 retornou ao Brasil para vestir a camisa do Corinthians, onde em 2011 encerrou sua carreira, fora tudo que ele já fez pela nossa seleção. Mas vamos voltar para os anos 90, lá em 1994. Ronaldo brilhava no Cruzeiro e o time holandês PSV pagou o valor de 6 milhões de dólares no astro. Além de ter sido campeão do mundo exatamente naquele ano, afinal fazia parte do elenco da seleção brasileira que ganhou a Copa de 94 nos Estados Unidos, ele ainda tinha apenas 17 anos e pelo futebol que jogava era certo de que as coisas dariam muito bem para ele em sua carreira. Apesar do valor baixo, ele foi considerado a maior venda de um jogador brasileiro para a Europa naquela época. Contando com luvas e outras premiações, o PSV desembolsou 8 milhões de dólares por Ronaldo, sendo que o dólar naquela época valia 93 centavos. A pergunta que fica para você que está nos assistindo hoje é: por quanto o Ronaldo seria vendido hoje? Com a camisa do PSV foram 57 jogos e 54 gols. Já que o assunto da nossa lista de hoje é craque, temos mais um, e o nome dele é Rivaldo. Se Ronaldo foi um dos maiores que vimos, Rivaldo também pode ser colocado nessa lista, e podemos chamá-lo de o gênio discreto do mundo cheio de estrelas do futebol. O que Rivaldo era tímido e não tinha de mídia, ele tinha de futebol dentro de campo. O jogador deu seus primeiros passos no Paulistano de Pernambuco, apareceu no Santa Cruz e depois de destaque foi trocado por 5 jogadores com o Mojimirim de São Paulo. E o resto é a história vencedora de um jogador campeão do mundo e também eleito melhor do mundo. Rivaldo ainda jogou no Corinthians, Palmeiras, Deportivo La Coruña, Barcelona, Milan, Cruzeiro, Olympiacos da Grécia, AEK também da Grécia, Bunyodkor do Uzbequistão, São Paulo, Cabuscorp da Angola, São Caetano e encerrou sua carreira em 2015 no Mojimirim. Agora vamos dar um pulo lá em 1996, quando o Rivaldo era jogador do Palmeiras e estava voando nos gramados pelo Brasil aos 24 anos. O Deportivo La Coruña tinha um brasileiro por lá, que era Bebeto, mas que tinha retornado ao Brasil para vestir a camisa do Flamengo. E aí o clube espanhol queria outro brasileiro para substituir e decidiu investir em Rivaldo. O jogador na época foi a contratação mais cara da história do Brasil, 10 milhões de dólares, e o dólar que na época valia R$1,03. O detalhe que na época foi um pouco amargo para a diretoria do clube brasileiro é que apenas um ano depois o Barcelona pagou 27 milhões de dólares em Rivaldo, quase 3 vezes mais do que o Palmeiras recebeu. No Deportivo, Rivaldo fez 46 jogos, marcou 22 gols e deu 16 assistências. E no nosso próximo craque temos que voltar ainda mais no tempo, um dos maiores ídolos nacionais do futebol brasileiro. O nome dele é Zico. Revelado pelo Flamengo, foi por lá mesmo no clube carioca que o jogador se destacou e tornou craque e ídolo e atuou em 18 temporadas, fazendo um breve intervalo de Flamengo em 1984 para jogar na Udinese, na Itália, e no início dos anos 90 se tornou lenda no Japão, quando vestiu a camisa do Kashima Antlers e por lá é idolatrado até hoje. Ele encerrou sua carreira oficialmente em 1989 no Campeonato Brasileiro, quando o Flamengo fez 5-0 sobre o Fluminense, mas em 1990 o clube fez um jogo comemorativo para se despedir de verdade do jogador no Maracanã. Voltamos para os anos 90, quando o Zico foi vendido por um valor considerado muito baixo para os dias atuais. Ele foi para a Itália e quem andava atrás do jogador há anos para tentar a sua contratação era o Milan, mas Zico sempre resistia às propostas, pois alegava que queria mesmo ficar no Flamengo, mas o jogador acabou indo para a Udinese, que pagou 4 milhões de dólares por Zico, e isso lá em 1983. Para a época, um valor alto quando se tratava de contratos de futebol, mas se você parar para comparar com os dias de hoje, o jogador foi vendido a um valor realmente muito abaixo do que o poderoso marketing do futebol na nova geração é capaz. Quanto valeria hoje o maior ídolo da história do Flamengo? Na Udinese foram 54 jogos, 30 gols e 17 assistências. Traremos mais um craque em nossa lista, mas dessa vez não é um meio-campo e nem um atacante, é um lateral. O nome dele é Roberto Carlos. Revelado pela União São João de Araras, o lateral teve passagem relâmpago por empréstimo no Atlético Mineiro, retornou à União São João de Araras e em
1993 chegou ao Palmeiras. Ele ainda vestiu a camisa da Inter de Milão, ficou por 11 temporadas no Real Madrid, onde fez história, vestiu a camisa do Fenerbahçe, Corinthians e encerrou sua carreira no Delhi Dynamos Futebol Clube da Índia em 2016. Voltamos para 1995, quando o Palmeiras anunciava a venda do lateral para a Inter de Milão, e na época a transferência foi muito falada, pelo fato de que Roberto Carlos já era jogador da seleção brasileira e jogava um absurdo, impressionando por onde passava. O jogador foi vendido por 8 milhões de dólares para o clube italiano, com o dólar de 1996 a R$1,03. Roberto Carlos, que fez mais de 1.100 partidas em sua carreira, na Inter de Milão fez 34 jogos e marcou 7 gols. Mais um craque em nossa lista recheada de bons jogadores é Kaká. Revelado pelo São Paulo, Kaká foi mais um daqueles jovens jogadores que surpreendeu a torcida, imprensa e o mundo do futebol. Depois do São Paulo foram 6 temporadas no Milan, 4 no Real Madrid, um retorno ao Milan, jogou ainda em 2014 novamente no São Paulo e em 2015 fechou com o Orlando City, clube onde encerraria sua carreira dentro dos gramados em 2017. Para quem não se lembra, Kaká foi o último jogador brasileiro a conquistar o prêmio de Bola de Ouro lá em 2007. Depois disso, Cristiano Ronaldo e Messi dominaram o mundo do futebol e o Brasil já vai para 15 anos sem eleger um melhor do mundo. Agora voltamos ao ano de 2002, quando Kaká estava jogando muito bem e ainda foi campeão de uma Copa do Mundo com a seleção brasileira. Em 2003, obviamente, os grandes europeus apareceram e cresceram o olho para cima do jogador, e quem deu o golpe final foi o Milan. O time italiano pagou 8 milhões e meio de euros por Kaká, que ainda abriu mão dos 15% que tinha direito para ajudar o São Paulo a lucrar mais ainda com a sua venda. Em 2003, o euro valia R$ 3,50 e fazendo a conversão, os números são até expressivos, mas o valor foi considerado baixo devido ao futebol que Kaká estava jogando e de outras vendas que já batiam na casa de 60 milhões de euros naquela época. No Milan foram 307 partidas, 104 gols e 11 assistências. O próximo em nossa lista também brilhou na Itália e o nome dele é Adriano Imperador. Revelado pelo Flamengo, Adriano foi destaque na base, subiu rápido ao profissional e ainda com 18 anos já foi convocado para a seleção brasileira. O jogador desde cedo já impressionava por causa do seu vigor físico e foi exatamente isso que atraiu a Inter de Milão. Adriano também vestiu a camisa da Fiorentina, Parma, São Paulo, Corinthians, Atlético Paranaense e encerrou sua carreira em 2016 no Miami United. Agora, se você acha que os jogadores citados anteriormente foram negociados por valores que poderiam ser bem maiores, escuta então o caso de Adriano Imperador. Adriano era uma das maiores promessas do futebol brasileiro em 2001, mas mesmo assim o Flamengo negociou o jogador com o clube italiano para poder comprar 50% do passe de Vampeta, ou seja, usaram o Imperador como moeda de troca. O clube italiano ainda pagou 4 milhões e 600 mil dólares ao Flamengo, mas o clube carioca não viu nem a cor desse dinheiro, que foi direto para um parceiro que o Corinthians tinha naquele ano, para poder pagar a dívida que o clube tinha referente à compra de Edilson Capetinha. Ou seja, Adriano foi embora, o clube não viu a cor do dinheiro e o jogador que veio, que era Vampeta, fingia que jogava, enquanto o Flamengo fingia que pagava o seu salário. Foi na Inter de Milão que Adriano recebeu o apelido de Imperador e por lá foram 5 temporadas, 180 jogos, 80 gols e 22 assistências. O próximo em nossa lista é muito craque, o nome dele é Ronaldinho Gaúcho, o famoso bruxo. Revelado pelo Grêmio, é até difícil comentar sobre o Ronaldinho devido à tamanha genialidade que ele tinha dentro de campo. Quem viu diz que foi o melhor de todos. Tem gente que fala que se ele levasse mais a sério teria sido o melhor de todos os tempos. E tem gente que fala que mesmo sem levar tanto a sério, ele já foi o melhor de todos os tempos. E você que tá aqui assistindo a gente, o que acha de Ronaldinho Gaúcho? Deixa aqui nos comentários pra gente poder saber sua opinião. No Grêmio foram 3 temporadas e mais 3 partidas em 2001 e o encantamento mundial com o na época ainda garoto. Colocava os adversários pra dançar, estreou na seleção como se estivesse jogando uma partida de brincadeira na rua e chamou a atenção dos gigantes na Europa. Mas quem chegou primeiro foi o Paris Saint-Germain. Ronaldinho ainda jogou 5 temporadas no Barcelona, época exata que os torcedores apaixonados pelo futebol do craque falam que ele fez o que ninguém mais conseguiu fazer. Depois disso ainda jogou no Milan, Flamengo, Atlético Mineiro, Querétaro do México e encerrou depois de rápida passagem no Fluminense em 2015. Mas vamos voltar para 2001 e explicar a venda do bruxo para a Europa. Já vale dizer que a saída foi um pouco polêmica e depois do Grêmio fazer o possível e o impossível para segurar o atleta no time, em janeiro daquele ano, Ronaldinho assinou com o PSG um pré-contrato e foi embora do tricolor gaúcho de uma forma conturbada e confusa. Foi um ano de briga judicial entre o clube e o jogador devido ao não pagamento de seu passe. Fato esse que adiou em algumas semanas a estreia de Ronaldinho e apenas em fevereiro de 2002 o Grêmio recebeu 4 milhões de dólares pela venda de um dos melhores jogadores do mundo na época. O dólar que na ocasião valia R$ 2,50. No PSG foram 77 jogos, 25 gols marcados e 21 assistências.
assistências. Para fechar a nossa lista, o jogador que não poderia ficar de fora, o nome dele é Romário. O baixinho deu seus primeiros passos na carreira com a camisa do Olaria, mas foi no Vasco da Gama que se tornou profissional no futebol. Chamado de gênio da grande área, desde cedo o atacante chamava atenção pela capacidade que tinha de fazer gols, e foi assim em suas primeiras 4 temporadas com a camisa do Vasco. Depois foram 5 temporadas no PSV da Holanda, 2 no Barcelona, 5 temporadas no Flamengo, que foi o clube que ele escolheu para voltar ao Brasil, jogou no Valência da Espanha, foram mais 6 temporadas no Vasco, com intervalos para vestir as camisas do Al Saad do Catar, ficar 3 temporadas no Fluminense, ainda jogou no FL Strikers dos Estados Unidos, Adelaide United da Austrália e encerrou sua carreira em homenagem ao seu pai no América do Rio de Janeiro. Mas a sua primeira venda para a Europa aconteceu em 1988 para o PSV da Holanda. Romário foi vendido para o clube holandês por 6 milhões de dólares e, olhando e comparando com o que acontece hoje, realmente parece um número absurdo para se contratar Romário, mas na época era uma das maiores vendas de atletas sul-americanos para o mercado europeu. Com a camisa do PSV, o baixinho fez 145 jogos, marcou 128 gols e deu 18 assistências. E você, acha que faltou alguém em nossa lista de craques? Então deixe sua resposta aqui nos comentários. Você que está nos assistindo e ainda não se inscreveu, se inscreve aí e ativa o sininho. É rapidinho e é de graça, e você ainda ajuda o nosso trabalho a crescer. Não esquece também de deixar aquele seu like bonitão. Meu nome é Alvin e até a próxima.